Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, você está num canal de astrologia. Se você estiver passando aqui pela primeira vez, você fica sabendo que aqui você precisa se dividir entre a parte escrita, que no Instagram sempre vai um pouco mais resumida, e os textos que eu coloco no postagens ou comunidades que eu fui descobrir que o YouTube tinha esse espaço para a gente poder escrever. Se você preferir ler no site, muito frequentemente eu jogo os textos no site também. Hoje em dia a maioria vem pelo YouTube, pelo Instagram, mas ainda tem muita gente que procura site, que entra no Google e que não tem rede social. Eu já coloquei muita coisa sobre essas 2 semanas que antecedem o ingresso do Sol em Aquário. Quando o Sol entrar em Aquário, quando mudar o ciclo zodiacal, logo em seguida tem a Lua Nova em Aquário, que é o ingresso do ano da serpente, o ano da serpente no horóscopo chinês. Deve ter aqui em São Paulo uma festa no bairro da Liberdade. E aí a gente vai ter outras configurações. No entanto, Vênus e Mercúrio serão bastante fortes nesse período de janeiro, fevereiro, março, abril, porque a gente pode falar do ciclo de Vênus e do ciclo de Mercúrio, de Peixes para Áries, de Áries para Peixes, exatamente como a dança de Saturno e Netuno, fechando o signo de Peixes e entrando no signo de Áries. Eu digo dança porque são grandes planetas, Saturno e Netuno, Mercúrio e Vênus são planetas menores, e no dia 30/3, Netuno entra em Áries, mas ele vai retroceder para o signo de Peixes, antes da abertura do ano de 2026. E 25 de maio, Saturno entra em Áries, mas também vai retroceder para Peixes antes da abertura do ano de 2026. O que eu quero colocar para vocês aqui, antes de falar um pouquinho dessa semana, é o seguinte: no mapa astral, a gente tem como se fosse uma orquestra. Você pensa numa orquestra, você tem sempre o solista e você tem aqueles que são os instrumentos de base. Você tem uma harmonia entre os vários instrumentos de uma orquestra. Pode ser que às vezes alguém desafine, pode ser. Às vezes você tem céus em que um planeta desafina, parece desafinar, melhor colocar que parece desafinar dos outros planetas, porque ele diz alguma coisa diferente e quebra, parece quebrar a harmonia, mas no final você sempre consegue fazer uma boa interpretação. E se todos os planetas, com exceção daqueles, estão dizendo alguma coisa legal e aquele planeta está um pouco mais perigoso, a função do astrólogo é exatamente essa. Então se conecta com esses planetas mais positivos e toma cuidado com aquele que está mais nervoso. É isso que a gente faz. A astrologia é uma linguagem e a gente tenta traduzir com o foco que a gente transmitindo esse conhecimento, vocês possam aplicar no dia a dia de vocês da melhor maneira possível. Reconhecendo o seguinte: o planeta não precisa ter uma manifestação externa. Não é porque Vênus entra em Peixes que obrigatoriamente você vai ficar chorando pelos amores antigos.
ou vai se tornar budista, ou vai descobrir que você gosta de pintar aquarelas. Essas são traduções concretas do que seria Vênus em Peixes. Para muitas pessoas, não para todas. Então, resista aos doces, porque Vênus em Peixes, embora seja um símbolo de amor universal, pode deixar você um pouco mais desleixado em relação a doces, saúde de modo geral. O que eu quero explicar nessa gravação para um número grande de pessoas é que Vênus entrando em Peixes e no dia 4 de fevereiro entrando em Áries, e o planeta Mercúrio, que vai entrar em Capricórnio ainda, ele é mais ágil do que Vênus. Ele vai entrar em Capricórnio no dia 8 de janeiro e no dia 3/3 ele vai entrar em Áries. O que interessa aqui, e aí a gente ainda está longe do movimento retrógrado de Mercúrio e Vênus, mas o que interessa aqui é saber que Vênus em Peixes em Áries, retrógrado direto, Mercúrio em Peixes ou em Áries, que ele ainda não está, ele está em Sagitário, ele vai entrar em Capricórnio no dia 8. Mas Mercúrio em Peixes e em Áries, seja direto ou seja retrógrado, eles vão preparar cada um de nós para o ingresso de Saturno e Netuno. Existe uma hierarquia dentro da astrologia, como existe uma hierarquia na orquestra. Você tem o grande planeta regente, que seria o maestro, que para mim são os nodos lunares. Na verdade, para mim não se refere apenas à questão do planeta dominante. Para mim são os regentes dos nodos e a posição dos nodos lunares, porque eu trabalho com astrologia que acredita em padrão de destino, em missão de vida. Aqui o que interessa saber é que desde agora, com essa Vênus que já está no signo que potencializa, aliás, é Vênus que potencializa as qualidades de Peixes, a gente já tem que estar prestando atenção nessa passagem de Peixes para Áries e também de Áries para Peixes, porque no dia 29 de janeiro, o nó do norte vai entrar em Peixes. Tem uma imagem que eu queria transmitir para vocês, que é da criação, do poder criativo de cada um de nós. E comentar o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram, mas existe uma corrente de cientistas, nada de místico no que eu estou dizendo, que defende a ideia que o homem nunca morou nas cavernas, que o homem não descende dos macacos, que nós não somos primos dos macacos, que nós nunca moramos no topo das árvores, mas que nós viemos da água. Essa corrente é uma corrente menor entre os cientistas que explicam a evolução da vida, mas ela existe. Se você procurar no YouTube, se você procurar na internet, você vai encontrar textos e palestras sobre isso, que o homem vem da água. E aí, o que eu preparei para colocar para vocês, usando os 4 elementos da astrologia e fazendo um comentário sobre os 4 elementos da astrologia, que a combinação mais difícil, a mais difícil de todas, é, obviamente, essa combinação que a gente tem da água com fogo, porque a água apaga o fogo. Então, quando você tem dentro de um mapa astral muita água e muito fogo, e de repente pouco ar e pouca terra, pode ser que essa pessoa seja um pouco descontrolada, porque o fogo é muito entusiasmado
E a água é muito emocional e subjetiva. Então, essa pessoa vai precisar de um bom Mercúrio, de um Mercúrio para trazer inteligência e razão, para ela conseguir dominar esses dois aspectos. Todos os elementos são criativos. Por isso é que eu lembrei dessa história de que o homem nunca morou em cavernas, o homem veio da água. Porque todos os 4 elementos são criativos. Você tem o fogo, você tem aquela aparição que é comum nos filmes, que tem uma chama e aí aparece, ou uma luz, como um relâmpago, e aí aparece alguém que vem de uma outra dimensão, aí daqui a pouco aquela luz desaparece e a pessoa desaparece também. No ar, você tem o sopro da vida, né? O sopro da vida. Outro dia eu vi em algum lugar do YouTube uma pessoa dizendo que a identidade de cada um de nós é sempre no nível espiritual, e essa pessoa fazia um comentário. Se você me perguntar quem foi, qual foi o vídeo, quando que eu assisti, não sei, aquelas viagens pelo YouTube, sempre para aprender inglês. A pessoa dizia que a identidade, a alma mesmo, quem você realmente é, isso fica muito claro quando uma pessoa vem a falecer, que quando você entra no velório, você pergunta onde está o corpo. Você não pergunta onde está o João, onde está a Maria. Você pergunta onde está o corpo que está sendo velado. Porque o João ou a Maria, você sabe, ainda que você se intitule ateu, que não está ali. E eu achei super legal essa colocação, porque ela é o óbvio. E aí, voltando para os 4 elementos. O elemento fogo, leão, dos signos mais criativos. Leão, a casa 5, o nódo lunar norte na casa 5, é o poder criativo através da autoexpressão. Tanto que você tem coreógrafos, bailarinos, artistas plásticos com muitos planetas na casa 5. O fogo, a manifestação do eu. O ar, o sopro da vida, né? A mente, o intelecto, você tem o boneco de barro e você assopra e traz a vida para ele. E o elemento água e o elemento terra são extremamente férteis. É da água com a terra que você faz o bonequinho de barro, né? Então, você pode ser criativo com os 4 elementos. E eu estou usando a palavra criatividade porque, mais do que nunca, com o ingresso de Vênus em Peixes e depois com o jogo, né, a dança entre Vênus em Peixes, Vênus em Áries, que depois eu vou dar essas datas para vocês, não se preocupem, aqui é só uma reflexão e para vocês já poderem estar se afinando com essa Vênus e depois com Mercúrio, que ainda está em Sagitário na hora que eu gravo na hora que eu faço essa gravação, mas depois Mercúrio entra em Peixes e entra em Áries e os 2 planetas ficam retrógrados. E Saturno em Áries, 25/5, e Netuno em Áries, 30/3. Para essa semana de agora, o que eu acho importante é vibrar Vênus em Peixes, Marte em Câncer, que são ultra afetivos, ultra emocionais, e aí tem o óbvio também. Para chegar até Aquário, que você pode escolher 19, 20, 21 de janeiro, você pode fazer um ciclo até o ingresso do Sol em Aquário. O mais importante é você pensar sobre o signo solar. O signo solar está em Capricórnio, Vênus num signo do elemento água, Marte num signo do elemento água, o Mercúrio, que vai entrar em Capricórnio no dia 8, ele recebe quadratura de Netuno quando ele termina o ciclo em Sagitário. Marte recebe trígono de Netuno, se não me engano, no dia 12,
tudo isso antes do ingresso do Sol em Aquário. Então, a gente tem que estar se preparando por dentro, tanto para Saturno e Netuno em Áries, quanto para o ingresso do Sol em Aquário, porque aí o Sol em Capricórnio cede espaço pro terceiro signo do elemento ar, e a gente tem a Lua em Aquário logo em seguida. Depois eu passo isso por escrito, hoje eu não vou conseguir. Voltando aqui para uma gravação só para o YouTube. Primeiro, o eixo Capricórnio-Câncer, e a gente vai ter a Lua cheia no dia 13, e Marte volta para Câncer no dia 6 de janeiro, o eixo Capricórnio e Câncer é família e trabalho. E uma das questões mais importantes que a gente tem vivido é o trabalho remoto. É o fato de que o espaço da sua casa virou também o seu escritório. E para algumas pessoas isso é maravilhoso e para outras pessoas isso não é legal. Porque elas gostam de se arrumar, elas gostam de ir para o trabalho, elas gostam de ter todo um ritual e acham, eu não estou falando da exigência das empresas, eu estou falando de alguns clientes meus que se queixam, que prefeririam ir para o trabalho, porque almoçam com os parceiros profissionais e tem o cafezinho à tarde e tem todo o ritual de você poder se arrumar e não ter que muitas vezes pedir para as pessoas que estão dentro do seu espaço de casa para diminuírem a voz. Então, essa questão, se você trabalha remotamente hoje, muita gente trabalha, adequar o espaço da casa, se adaptar a essas rotinas novas é super importante. E Capricórnio, Câncer também são signos que podem trazer a questão da alimentação. Capricórnio é um signo da idade, se preparar para envelhecer. E sempre os laços familiares, né? Como eu coloquei em um dos vídeos, a que família você pertence, né? Qual é a família que você quer do teu lado? Nem sempre é de sangue, mas uma família também não exclui a outra. Trazer a questão dos filhos, os filhos pertencem tanto ao eixo Câncer-Capricórnio quanto ao eixo Leão-Aquário. Então, a gente vai falar de filhos, porque, na verdade, o signo dos filhos é Leão, que é o regente da casa 5. Então, por enquanto, eu queria que vocês pensassem nisso que é um apanhado do que eu já falei em outros vídeos e também na possibilidade de um preparo interno para Saturno e Netuno em Áries. E essa preparação interna, ela se dá pelo reconhecimento do seu poder criativo e desse senso de responsabilidade em relação a você próprio ou a você própria, tá? Porque é isso que Saturno e Netuno em Áries vão exigir, que individualmente, porque no coletivo podem existir outras traduções, mas eu não faço astrologia do coletivo. Mas no nível individual, o senso de responsabilidade em relação à história de vida que você cria, que você escolhe, na qual você atua com vigor, com energia, sem abrir mão da sensibilidade, porque aí a gente consegue integrar o elemento água com o elemento fogo. A gente consegue integrar tudo quando se tem boa vontade. Os elementos têm uma combinação mais intensa, é verdade, mas o elemento água é o sentir, a intuição profunda, e o elemento fogo é a manifestação do eu no plano material. Então a gente está vivendo um período muito rico, individualmente, porque é um privilégio viver novo século, novo milênio, uma era prometida pelos místicos como uma era de renovação. É um privilégio, com todos os problemas que possamos enfrentar. Então é isso. Primeiro ciclo até o ingresso do Sol em Aquário e também uma preparação interna de um senso maior de responsabilidade sobre o poder de ação de cada um de nós. Obrigada.